Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, então, com a exposição, as meditações em Romanos, nos nossos minutos devocionais. E nós estamos no capítulo 1, agora versículos 5 e 6. Vimos como o apóstolo Paulo está fazendo a introdução da carta, mas já tão cheio de conhecimento teológico, já tão cheio de revelação da parte de Deus, aquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus. E no versículo 5, depois de ter falado sobre Cristo, o Deus homem, aquele que veio como descendente de Davi e é o Filho de Deus, ele diz que por intermédio de quem, ou seja, do Senhor Jesus, viemos a receber graça e apostolado. Veja que as duas coisas são mencionadas. A graça, como uma referência à salvação, e sempre muito graciosa mesmo, porque Paulo tinha muito bem em sua mente o que ele fez antes, inclusive. Isso reforça a graça. A vida do homem como pecador reforça a dimensão da graça do Senhor. Ele perseguiu cristãos. Ele concordou com a morte de Estevão, um homem de Deus. E, mesmo assim, o Senhor foi lá e chamou. E chamou de uma forma irresistível, porque ele nem teve como negar. Podemos dizer que, nesse ponto, bem semelhante a Moisés, que tentou recusar, e Deus não deixou. Bem, Saulo ainda, depois, agora apóstolo Paulo, nem mesmo teve essa oportunidade de tentar negar. O Senhor chamou e designou. E a graça do Senhor foi superabundante na vida dele. E ele testifica da sua própria vida, de fato. Podemos dizer, também lembrando deste aspecto da dimensão da graça de Deus, que na eternidade, a nossa consciência de que fomos pecadores fará com que a gente tenha maior gratidão. Algumas pessoas têm uma ideia que entendemos ser equivocada sobre a eternidade não termos lembrança das coisas passadas. Que na verdade a Escritura faz uso dessa expressão, mas com o propósito de dizer que será tão bom, tão maravilhoso, que o que passou para a gente terá passado e ninguém vai estar remoendo, né, coisas velhas. Porque saber quem somos, conhecer as nossas origens, não ficar pensando em pecados, em maldades, coisas dessa natureza, mas saber a origem, saber de onde fomos tirados, faz com que a nossa gratidão seja muito maior. Com certeza, o apóstolo Paulo tinha em seu coração uma gratidão tremenda para com o Senhor, porque ele sabia muito bem de onde havia sido tirado. Então ele fala lá na frente, quando ele está falando para Timóteo, ele também diz que era o principal dos pecadores, porque ele sabia muito bem o que Deus havia feito. Ele diz, no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Então observe a forma como ele, que já está velho, porque em Timóteo já temos as últimas cartas do apóstolo, ele tem ainda a consciência muito viva do que Deus fez na sua vida. E isso é importante para você. Você precisa saber sempre de onde Deus tirou você. Cristãos que acham que não eram tão pecadores assim se tornam fariseus. Acham que, no final das contas, sim, Deus foi gracioso, mas parece que a dimensão da graça na prática não, não é tão grande para ele. Então, a graça do Senhor vai ser maior quando você tiver a consciência da profundidade do pecado, da miséria, do engano, do lamaçal de onde você foi tirado. E o apóstolo Paulo anuncia isso para as igrejas. Recebi graça do Senhor. Eu não estou aqui porque eu mereço. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu era muito inteligente dentre os rabinos. Eu estou aqui por causa da graça. Mas ele une, e porque de fato o chamado do apóstolo Paulo foi uma coisa só, né? Graça e apostolado. O Senhor Jesus chamou a salvação, mas logo já designou como apóstolo. É interessante que nem houve praticamente um período de preparação.
Bem, há vários fatores para não ter havido isso. Um é que ele já era rabino, né? Outro é que ele mesmo diz que sim, o Senhor Jesus o preparou quando ele foi até a Arábia, que provavelmente é uma indicação ao Monte Sinai, onde ele recebeu toda a revelação do Evangelho. Por quê? Porque um dos critérios era receber do Senhor o ensino. O outro dos critérios era ser chamado diretamente por ele. Então, ele tinha que testemunhar tudo. O terceiro era ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, o apóstolo Paulo viu Jesus, testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Recebeu todo o evangelho por revelação divina, que em Coríntios ele diz que teve revelações do terceiro céu. E também ele foi chamado pessoalmente para ser apóstolo, não só para salvação, mas para ser apóstolo. Então ele cumpria todos os critérios. E tudo aconteceu muito ali, né? De uma vez só, muito rápido, junto. E o Senhor destinou para ser apóstolo por amor do seu nome. Ou seja, do mesmo jeito que os outros, também foi ele designado. Mas tudo isso por amor ao nome dele. É muito importante a gente estar sempre relembrando que todas as coisas existem para o louvor da glória dele. Porque ele é o único que é digno. Você poderia até questionar assim, mas por que Deus quer que tudo seja para a glória dele? Porque é a única forma de se viver, de se fazer corretamente. Se você glorificar qualquer outro ser que não merece glória, é uma mentira. Se você der louvores a qualquer um por algo que na verdade quem fez foi Deus, também está sendo engano. E portanto, glorificar a Deus é uma questão de justiça, é uma questão de verdade. Então tudo tem que ser por amor a Ele, porque Ele é quem Ele é, e foi Ele quem criou, e foi Ele quem salvou. Então no final das contas, e Ele é o único que é bom, Ele é o único que é santo. Então se tudo não for girar em torno dEle, aí vai acontecer coisas erradas. Tudo tem que girar em torno dele porque ele é o único que é santíssimo, que é boníssimo, que é puríssimo, é o único que é o Criador, que é o Salvador. Então tudo tem que girar em torno da verdade. E ele é a verdade. Então por isso que tudo tem que girar em torno dele. Tudo tem que ser para a glória dele. Porque é a única forma de tudo funcionar perfeitamente. Porque ele é o único perfeito. Percebe? Não é uma, abre aspas, fecha aspas, como já ouvi algumas pessoas dizerem, uma vaidade de Deus? Não. É nada mais, nada menos do que a verdade. Então, tudo por amor a Ele. Porque Ele é a razão de tudo. E é o único que pode sustentar tudo. E é o único que é perfeito para que tudo funcione perfeitamente. E Ele foi chamado para glorificar o Senhor por amor do Senhor. Então observe que nisso Paulo está tirando o foco de si mesmo. Por quê? Porque profetas itinerantes sempre compareceram na história cristã e normalmente ele chama atenção para si mesmo. E ele quer que as pessoas olhem para Cristo. O propósito de Paulo não é chamar atenção para si. Olha, é o apóstolo Paulo. Ele quer que olhem para Cristo. Por isso que observe que ele direciona todo mundo para Jesus. Tanto dizendo que, olha, eu também sou um pecador miserável que precisei da graça do Senhor, mas fui chamado pelo Senhor, tenho certeza disso, e tudo isso é por amor ao próprio Senhor. Para obediência por fé. Eu não estou ensinando a minha vontade, eu não estou aqui fazendo a minha vontade, eu não estou aqui ensinando o que eu acho, eu estou ensinando o que Deus me revelou, eu estou ensinando o que Deus ordenou, eu estou fazendo a vontade dele. Observe que tudo isso não só mostra o que ele está fazendo, mas chama os seus leitores a imitá-lo. Até porque ele disse em Coríntios que serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Então já coloca eles imitá-lo. Olha, a obra dele deve ser feita para ele. Então tudo é direcionado para o Senhor. E assim como ele foi chamado para obediência por fé, também as pessoas, os outros cristãos, todos deveriam também viver por obediência, pela fé. Então, veja que tudo isso já chama atenção nossa, inclusive. Você, eu, em nossos dias, temos que aplicar isso também. Apóstolo, não mais, por favor. Por que não mais? Pastor, por que não existe mais apóstolo? Simples. Porque os apóstolos teriam que ser pessoas chamadas pessoalmente por Jesus, como foi o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos. Teriam que testemunhar a ressurreição, portanto, teriam que vislumbrar Cristo de fato, para vê-lo ressurreto. Teria que receber a revelação do Evangelho diretamente dele. E
Hoje nós temos a revelação do Evangelho, mas ela está aqui já, né? Então, o apóstolo Paulo não recebeu a revelação porque alguém disse. Aí Paulo foi lá para Pedro, e Pedro, o que foi que Jesus disse? Como foi a vida dele? Me conta tudo, por favor. Não. Senão, ele não teria todas as credenciais. O apóstolo Paulo, ele foi ao Monte Sinai para receber, e podemos dizer que a semelhança de Moisés recebeu o Pentateuco, ele recebeu a revelação de todo o Evangelho. E então ele transmite sem nem ter conversado com os apóstolos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, ele não conversei com ninguém. Fui pregar o Evangelho. Ou seja, ele recebeu a revelação do Evangelho com pureza, perfeição, porque recebeu do próprio Jesus, e começou a pregar. Quando souberam que ele estava pregando e compararam, é o mesmo Evangelho. É claro, recebeu do mesmo Senhor, né? Então, essa é a questão. Então, hoje não tem apóstolo porque eles nunca conseguiriam cumprir nenhum dos critérios. Tá? Então não temos mais apóstolo. Não é um título, não é uma questão de ter o título de apóstolo porque é maior do que o título de pastor. Não. Não é um título. É um papel, é uma função. E aqui ele tinha o papel de apóstolo, porque o apóstolo era o enviado para dar os fundamentos da igreja, que exatamente é a revelação. Tanto é que você vê que Paulo é um dos principais escritores do Novo Testamento. Em quantidade de cartas, o maior. Em quantidade de palavras, não é o maior. Então, ele está ali para cumprir a vontade do Senhor. O que ele está fazendo aqui é porque Deus mandou ele fazer. Não é por vontade própria. Entre todos os gentios. Bom, algumas traduções colocam entre todas as gentes, todas as nações. Não me parece ser a intenção. Creio que aqui a versão atualizada, ela acertou na tradução, entre todos os gentios. Ou seja, disso nós temos duas questões. Primeiro, entre todos os gentios, nós podemos dizer que essa é a tradução melhor, porque um pouquinho mais adiante, no versículo 13, ele repete, como também entre todos os outros gentios. E quando ele chega no versículo 14, ele diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios como a ignorantes. Observe que ele nem cita judeus. Então, ele realmente está pensando em gentios. Porque se fossem todas as nações, pensando de uma forma geral, ele poderia ter citado o que ele faz em Coríntios, gregos e judeus. E lá ele cita os dois. Aqui ele só cita os gregos e os bárbaros, que é a forma como os gregos viam os demais. Então, a melhor tradução é gentios, porque essa é a ideia que ele quer transmitir. E nisso já nos ajuda a entender quem são os destinatários. Os destinatários são gentios. Várias vezes ele diz, entre os outros gentios, entre todos os outros gentios, gregos, ou seja, ele está falando para gentios e mencionando que eles fazem parte de todos os outros gentios que são cristãos. Né? Aí você pode dizer assim, mas na carta vai falar tanto sobre judaísmo, judeus, porque, observe, sendo uma igreja de maioria gentílica, Paulo precisa mostrar que eles não devem desprezar os judeus. Os judeus são minoria. E lembremos que em Atos Apóstolos nos é dito que os judeus passaram a ser perseguidos, foram expulsos de Roma, inclusive. Expulsos de Roma. Logo, os cristãos podem ser levados por toda essa moção pagã que veio contrária aos judeus, mas eles não podem fazer isso com os cristãos que são judeus. Então, Paulo está equilibrando na igreja de Roma, de maioria gentílica, para que eles não desprezem os judeus, lembrando, inclusive, como ele vai dizer no capítulo 9, que Deus usou os judeus para nos dar a revelação, para Jesus vir, e assim por diante. Então, Paulo escreve para uma igreja gentílica, mas que precisa dar valor aos cristãos judeus, não devem desprezar, caso contrário vão terminar no marcionismo, né, que lá na frente surgiu, em que Marcião tirou tudo que era relacionado ao judaísmo. Né? O Antigo Testamento não serve, cartas que possam ter qualquer tipo de ênfase ao judaísmo não servem, exatamente esse tipo de antissemitismo, né? E Paulo não quer que isso aconteça em Roma, um antissemitismo. Né? E por isso ele dá esse equilíbrio para a igreja. Vocês são gentios, grande maioria, mas vocês não devem pisar nos judeus. Eles também foram instrumentos de Deus, e foram eles usados para Jesus vir, inclusive. Então vocês não façam isso. Né? Então ele equilibra. Mas é uma igreja de gentios, grande pelo menos maioria, de cujo número sois também vós. Veja, gentios, e vocês são dentre eles, chamados para serdes de Jesus Cristo. Veja que a expressão, apesar de não ser escravos, como ele usa
sobre si mesmo no primeiro versículo, Paulo, escravo de Jesus Cristo, a expressão denota exatamente a mesma ideia. Para ser de Jesus Cristo é a ideia de vocês pertencem a Ele, vocês são dele, foram comprados, assim como eu. Eu sou escravo do Senhor porque eu pertenço ao Senhor, fui comprado pelo precioso sangue. E eles, vocês também. Então aquilo que é relacionado à sua vida, pensando na graça redentora, ele aplica também aos irmãos. Ou seja, assim como ele se via e dava glórias a Deus porque contemplava a graça divina, eles deveriam olhar para si mesmos e fazer a mesma coisa, imitando o apóstolo Paulo. E nós também. Portanto, olhe para a graça divina e que isso seja, de fato, uma motivação, razão total para você dar graças ao Senhor por tudo. Porque olha, de tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus faz, toda provisão, todo sustento, todo livramento, todo cuidado, toda direção, tudo que Deus já fez e tem feito, nada é maior do que a graça da salvação em Cristo Jesus, que entregou a sua vida, morrendo em nosso lugar, para termos vida eterna. Portanto, sendo a principal causa da nossa gratidão, dê glórias e graças ao Senhor todos os dias e vá viver para o louvor da glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos graças, Senhor, porque sabemos quem somos e sabemos de onde fomos tirados. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor foi boníssimo para conosco. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que nos dê a graça de servir com fidelidade e excelência e ser bênção nas tuas mãos sempre. E tudo isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.